Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 2. Deus. A visão de Deus. 31. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Será que o veremos quando deixarmos a terra? Essas são perguntas que fazemos todos os dias. A primeira pergunta, por que não vemos Deus, é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios para a visão de certas coisas, mesmo que sejam materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise, mas nem por isso duvidamos da existência desses fluidos. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força da gravidade, mas não vemos essa força. Observação: peste. Kardec se refere à peste bubônica, conhecida na Idade Média como a peste negra. Em 1984, descobriu-se que a peste bubônica provinha da bactéria Yersinia pestis, que é transmitida ao homem pela pulga do rato. Assim, no tempo de Kardec, não se sabia que a transmissão era feita através dessa bactéria, e foi por isso que ele disse: vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Nesse caso, não era um fluido, e sim uma bactéria. 32. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Portanto, apenas a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Será que ela o vê imediatamente após a morte? A esse respeito, somente as comunicações vindas do mundo espiritual podem nos esclarecer. Por meio delas, ficamos sabendo que a visão de Deus é um privilégio das almas mais depuradas e que bem poucas, ao deixar a Terra, possuem o grau de desmaterialização necessário para ter essa visão. Uma comparação simples fará com que o assunto seja compreendido de uma maneira mais fácil. 33. Uma pessoa que está no fundo de um vale, envolvida por uma bruma espessa, não consegue ver o sol. Entretanto, pela luz difusa, ela pode perceber a sua claridade. Se essa pessoa resolve subir a montanha, à medida que for subindo, o nevoeiro vai se dissipando e a luz se torna cada vez mais viva. Mas ela ainda não consegue ver o sol. Somente depois que ela se elevar acima da camada brumosa e chegar a um ponto onde o ar esteja completamente límpido, é que ela verá o sol em todo o seu esplendor. A mesma coisa acontece com a alma. O envoltório perispiritual é invisível e impalpável para nós, encarnados. Mas, em relação à alma, ele é uma matéria grosseira demais para alcançar certas percepções. Esse envoltório se desmaterializa, se purifica, à medida que a alma se eleva moralmente. As imperfeições da alma são como as camadas brumosas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mancha a menos. Só depois de a alma ter se depurado completamente é que ela desfrutará da plenitude das suas faculdades. 34. Deus, por ser a essência divina por excelência, só pode ser percebido em todo o seu esplendor pelos espíritos que já atingiram o mais alto grau de desmaterialização. O fato dos espíritos imperfeitos não verem a Deus não significa que eles estejam mais afastados dele do que os outros, uma vez que todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós estamos mergulhados na luz do sol.
As imperfeições dos espíritos inferiores são como nevoeiros que os impedem de ver o Criador. Quando esses nevoeiros se dissiparem, eles o verão resplandecer. Para isso, não terão a necessidade de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. Assim que a visão espiritual estiver livre das manchas morais que obscurecem a visão desses espíritos, eles verão a Deus de qualquer lugar onde se encontrem, mesmo da terra, porque Deus está em toda parte. 35. O espírito só se depura com o tempo. Podemos comparar as diversas encarnações como sendo o alambique no fundo do qual ele deixa, de cada vez, algumas impurezas. Ao abandonar seu corpo físico, os espíritos não se livram instantaneamente de suas imperfeições, razão pela qual, depois da morte, eles continuam sem ter a visão de Deus, assim como também não a tinham quando estavam encarnados. Mas, à medida que os espíritos se depuram, eles passam a ter uma intuição mais precisa. Se não o veem, compreendem-no melhor, pois a luz é mais clara. Assim, quando alguns espíritos dizem que Deus os proíbe de responder a uma pergunta, não é que Deus lhes tenha aparecido ou dirigido a palavra para lhes ordenar ou proibir de fazer isto ou aquilo. Não, é que eles o sentem, recebem as emanações do seu pensamento, do mesmo modo que acontece conosco quando os espíritos nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. 36. Portanto, nenhum homem pode ver a Deus com os olhos do corpo físico. Se essa graça fosse concedida a alguns, isso só seria possível no estado de êxtase, porque nesse estado a alma se encontra tão desprendida do corpo que torna o fato possível, mesmo ela estando encarnada. Um privilégio dessa natureza só poderia ser concedido a almas de elite, encarnadas em missão e não em expiação. Os espíritos de categoria mais elevada brilham com uma intensidade muito grande e podem ofuscar os espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados. Esses espíritos menos elevados, deslumbrados com o esplendor do brilho que emana dos espíritos superiores, podem julgar que estão vendo o próprio Deus. É como aquele que vê um ministro e o confunde com o seu soberano. 37. Com qual aparência Deus se apresenta para aqueles que se tornam dignos de vê-lo? Será que ele se apresenta sob uma forma qualquer? Sob a forma de uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? A linguagem humana é impotente para descrevê-lo, porque não existe nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia da sua aparência. Podemos nos comparar a um cego, que tenta inutilmente compreender o brilho do sol. O nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao círculo das nossas ideias. A linguagem dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A linguagem dos povos mais civilizados é muito pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito limitada para compreender esses mundos felizes e a nossa visão, por ser muito fraca, seria por eles ofuscada.